Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dona Marilda. Boa noite, Di. Boa noite, Dona Norma. Boa noite, José. Que todos possam ser bem-vindos. Boa noite, Paulo. Boa noite, gente. Estamos no nosso horário. Espero que todos tenham aproveitado essa música para ir se concentrando, elevando a nossa consciência. Uma boa noite a todos, para quem for chegando, né? Que todos possam ser bem-vindos para a nossa live de hoje, na Casa Espírita Maria de Nazaré. Bom, primeiro para os nossos recados, rapidamente. Então, lembrando do curso que é o Espiritismo, para que todos, né, possam ajudar a compartilhar. Não são todas as casas que estão oferecendo cursos neste momento e nós não podemos parar, né? O tempo não para. Então, nós precisamos sempre estar estudando, elevando os nossos pensamentos. E muitas pessoas, às vezes, não sabem como fazer isso. E a partir do momento que a gente tem uma orientação, a gente consegue, então, exercer, né, e sair daquela inércia que tanto nos atrapalha. Também, lembrando, a gente vai ter a campanha Fraternidade Alta de Souza no dia 10 de julho, então logo também a gente pode ir divulgando. Então, nesse momento, vamos todos, mente a mente, coração a coração, reunindo, ligando-nos no nosso pensamento, elevando a nossa consciência, abrindo o nosso chakra coronário, frontal, para que possamos receber a intuição, o que precisamos receber de informação do mais alto, que as informações possam chegar, fazer sentido em nossa mente, em nosso coração, para que possamos cada vez mais nos elevar, conseguir chegar onde nós devemos e onde nós precisamos seguir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite, Vânia. Muito obrigada. Boa noite, Nelson. Sejam bem-vindos. Bom, então hoje o tema é mentores. Que tema gostoso para a gente poder falar, não é mesmo? Saber que Deus nos deu um anjo, nos deu um orientador, para que possa nos orientar, né? E para a gente nunca ficar sozinhos. Então, isso é um baita de um privilégio, né? A gente tem que agradecer todo dia, orar pelo nosso mentor, porque além da gente dar trabalho, muitas vezes a gente não sabe o grau de elevação e ele também está aqui nesse mundo denso, junto com as energias negativas, muitas vezes se desequilibrando, né? Desequilibrando não, mas se desgastando energeticamente. Ainda mais que nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, muitas vezes, se ainda estamos ligados a muitas questões de desejos, frequentamos lugares não tão vibracionalmente falando, né, adequado, e aí realmente suga qualquer energia. Então esses anjos, esses mentores, né, esses nossos guias,
eles nos orientam desde quando nós nascemos, desde quando nós estamos naquela fase da reencarnação, né, da preparação, do desenvolvimento fetal, esse mentor já está conosco. E olha que lindo, né, para a mulher que vai ser mãe, que vai receber um filho, além do mentor dela, ainda tem a proteção do mentor, do bebê, que já está ali, né, orientando toda aquela situação. Então, no mínimo, cada ser humano tem um mentor, no mínimo, né? Isso vai depender do grau de envolvimento, de trabalho, de serviço, né? De servir a Deus que cada um vai exercer. Então, muitas vezes nós vamos ter mentores pessoais, mentores para questões profissionais. Quem trabalha na casa espírita tem mentores da casa espírita que normalmente ajuda aquele trabalhador, que orienta, né? Então, pelo menos temos um. Mas quanto mais a gente se envolve no trabalho de servir a Deus, que nós podemos fazer isso em qualquer lugar, né? Nós podemos fazer isso em casa, no nosso trabalho, né? Na casa espírita, nas outras religiões, né? Que os outros as outras religiões também exercem trabalhos, né? Para a humanidade. Então, todos nós vamos ter nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual. E hoje, para ainda coincidir com esse tema, é um dia que eu estou muito feliz, porque meu primo, ele hoje se ordenou padre, depois de 16 anos de estudo, né? Então, minha família é toda de origem católica e imagina, né? Ser assim, uma pessoa que vai guiar, de repente, muitas pessoas, né? E trazendo um pouco mais de conforto e que Deus nos ajude, né? Para esse mundo. Então, todos nós temos esse anjo guardião e dependendo do serviço que nós exercemos, ele então vai nos guiar, ele vai nos ajudar. Muitas vezes nós construímos uma egrégora até grande. Quantas pessoas tem aí na sua casa, né? Então, a gente só pensar. Se cada um de nós tem pelo menos um, se você mora com 2, 3, 4 pessoas, então esses espíritos, eles vão se juntando e eles vão se tornando os protetores do lar. Então, olha a importância da gente cuidar da nossa vibração, não deixar o padrão vibracional cair, tomar cuidado, né, fazendo a nossa reforma íntima, nos conhecendo, para que então possamos acessar, né, a vibração do mentor. E ele então, por questões, por mental, consegue passar as informações para a gente. Segundo o nosso professor, né, de muitos que estão aqui, o nosso professor de apometria, ele diz que, segundo, né, as notícias que ele tem do plano espiritual, desde o ano 2000, todos os seres humanos têm mediunidade ostensiva, né? Pelo menos uma delas tem. E qual que seria? Principalmente a intuição, né? Então, a intuição também é uma forma de mediunidade e é uma forma desses mentores estarem falando, né, pra gente, se comunicando. Então, hoje nós temos o campo da ciência. E por que as descobertas acontecem, né? Como que elas surgem? Por meio de inspirações. E como que essas inspirações chegam até nós? São esses seres maravilhosos, nossos amigos, que muitas vezes tiveram elos de familiaridade conosco. Eles vêm nos acompanhando
por muitas experiências corporais, né? Então, eles vêm nos acompanhando em muitas existências. Às vezes pode ser uma mãe, um pai, né? Imagina, de repente, foi sogra, depois foi mãe, e depois pode ter sido mentor, né? Mentora. Isso é um exemplo. Então, todos nós temos um elo de ligação muito grande, eles nos conhecem muito bem, então não tem como enganar o mentor, eles são realmente nossos amigos. Eles estão aqui para nos intuir, instruir, orientar, né? Qual o caminho melhor? Então, muitas vezes a gente está perdido, a gente está entrando num lugar, a gente fala, não, por aqui não vou entrar não. E depois a gente sabe que ali aconteceu alguma coisa, né? E o que é essas situações? São as intuições, né? Que nós recebemos por meio desses mentores que nos guiam, né? E vem com a gente desde aquele momento lá da reencarnação. Bom, então esses mentores, eles estão aqui para nos orientar, dependendo do nosso grau de serviço, então nós podemos ter mais de um. Eles sempre estão numa situação um pouco mais evoluída que a nossa, né? Então eles já alcançaram condições morais muito melhores que a nossa, né? Ainda são espíritos imperfeitos, né? Não são espíritos puros. Então esse negócio de que porque o meu mentor é das altas esferas, né? Isso é a questão do ego. Então nosso mentor é melhor que nós, e que ótimo isso, porque assim ele nos guia de uma forma muito melhor, né? E o que importa, que mentor que é, o nome que é, qual é a sua procedência, né? O que importa somos nós. O que nós estamos fazendo para valorizar, para agradecer, né? Para merecer esse mentor do nosso lado? Nós estamos ouvindo o que ele tem para nos dizer? Ou a gente está rebelde, não segue os caminhos que nós deveríamos seguir, porque nós falamos assim, essa vida ela é curta, tenho que aproveitar, ou seja, a gente vai sempre dando desculpas para continuar no comodismo. E aí, muitas vezes, quando a gente tropeça e cai com a cara no chão, né? Aí a gente começa, então, a rogar a Deus, a rogar piedade, a rogar pelos nossos anjos, por que deixou isso acontecer? Mas quantas vezes será que os nossos mentores não tentou nos avisar, né? E nós, né, fazendo de surdo, de cego, não querendo ouvir. Então, cada mentor tem uma forma de se manifestar conosco. Basta a gente querer entender e reconhecer quando ele está junto. Kardec fala que nós devemos chamar pelos nossos mentores, porque a partir do momento é melhor você chamar alguém que lhe preza bem do que deixar o espaço e a porta aberta para quem não lhe quer bem, né? Para quem só quer lhe sugar, tirar tudo ali, né? Te desarmonizar para sugar suas energias. Então, nessa situação, é muito melhor que nós sempre chamemos nossos mentores, nosso mentor, tiramos as nossas dúvidas, se assim for. Só que, lembrando, eles estão aqui para nos orientar. Nós não somos crianças para ficar precisando de pedir qualquer orientação o tempo todo, porque o mérito é nosso. E isso também faz parte da evolução dos mentores. Eles também precisam se evoluir. Lembra, eles são espíritos ainda errantes, né? Que estão aqui para reencarnar. E essa condição de ser mentor,
Isso também é uma prova para eles, para ver se eles estão conseguindo orientar. Também faz parte do seu preparo, da sua evolução espiritual, né? Então, nessa situação, eles, quando a gente acerta, quando a gente escolhe o caminho adequado, eles acabam também, né, ficando felizes com as nossas escolhas. Muitas vezes a gente se desespera em alguma situação e espera aquele abraço amigo, aquele conforto, e saiba que o nosso mentor, nosso anjo guardião, está ali para nos dar esse apoio. Às vezes a gente ainda, por ignorância, acha que é até Jesus, né? Porque, não, Jesus veio a mim, né? Eu consegui ouvir Jesus. E muitas vezes nós estamos ouvindo o nosso mentor, né? Por quê? Se ainda nós muitas vezes nos afastamos do nosso mentor por ações erradas, imagina quanto longe estamos da vibração de Jesus, né? Então a gente também tem que entender que por uma questão vibracional, a gente tem um limite aonde chegar. Se vocês não, para interpretar isso melhor, tem uma história do Chico, né? Que ele estava sofrendo muito de dores, que ele tinha problemas de saúde, e ele chegou e falou para Emmanuel, Emmanuel, você não leva para mim essa queixa para Nossa Senhora, porque eu não estou aguentando. E aí Emmanuel, então, nem Emmanuel conseguiu chegar em Nossa Senhora, provavelmente foi de mentor para mentor para mentor, e até que voltou a resposta e ele deu para Chico. Chico, ela disse, tudo passa. Então é isso, né? Para o mentor também tem essa sabedoria de falar para nós que tudo passa. Ele, muitas vezes, é o nosso elo mais próximo de Deus que nós podemos manter. E já é difícil nós mantermos a vibração perto dos nossos mentores, né? Por desequilíbrios que nós temos energéticos, vibracionais. Então, cabe aqui fazer um esforço da gente manter a nossa vibração. É muito importante, meus amigos, é manter a nossa vibração. O mundo está um caos lá fora. Só que se a gente for se deixar levar pelo caos, quais são os sentimentos que vão habitar o nosso coração? A revolta, o medo. E hoje o medo está matando. Nós sabemos que pessoas que têm medo estão vibrando na frequência desse micro-organismo. A gente tenta evitar algumas palavras porque hoje em dia algumas palavras estão sendo cortados os vídeos até do YouTube e o nosso vídeo vai ser convertido para o YouTube mais tarde, tá? Então acho que vocês, acho que me fiz compreender em que situação que eu tô relacionando, tá? Bom, então o medo acaba nos mantendo numa frequência tão baixa que nos coloca a doenças, e aí doenças de vários tipos. Nós temos muitos outros vírus circulando neste momento, né? Será que o mosquito da dengue parou, né, de voar por aí, né, de estar contaminado? Infelizmente a gente não escuta nada sobre isso, tá? Então fica aqui a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós somos inteligentes, nós temos senso crítico e nós temos que avaliar as informações, né? Então a mídia muitas vezes ela está vendendo o caos, ela está vendendo o medo. E você está afim de comprar isso? Para manter a vibração baixa e se distanciar do seu mentor? Porque no Livro dos Espíritos, lá diz que o anjo guardião pode se distanciar
em alguns momentos, naqueles que a vibração fica tão baixa ou que você não quer ouvir os seus conselhos. Mas eu ouso a dizer que nós é que nos afastamos dos nossos mentores, né? Nós nos afastamos por escolha. Se o livre-arbítrio de continuar naquela vibração é minha, então a escolha de se afastar é minha, né? Porque o anjo, ele está ali, né? O mentor, ele está ali para ajudar e ele não vai nos abandonar. Por mais que de repente ele possa se distanciar por questões energéticas, ou muitas vezes é o momento das nossas escolhas, né? Então eu sinto isso. Algumas vezes eu faço as perguntas quando eu estou em situações assim, que tem dois caminhos para seguir e eu, nossa, e agora? Qual que eu sigo? E aí eu vou, pergunto e eu só tenho silêncio. E aí eu já entendi que neste momento a escolha é minha. E aí a vitória vai ser minha. Porque como que é nós, pais? Quem é pai vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você ensina um caminho para o filho, você ensina 1, 2, 3 vezes. E aí, quando ele está desenvolvendo aquilo, você percebe que ele está no caminho, então você deixa. Você deixa. Por quê? Aí, quando ele consegue, ele conquista, você fala, muito bem, você conseguiu, parabéns. Mais ou menos é assim com a gente, né? Só o nosso anjo não vai ficar falando parabéns pela gente ter conquistado algo, porque era a nossa obrigação. Então, essa coisa de parabéns, queridinho, né? Isso não existe. Mas existe, principalmente, quando a gente está na dificuldade, quando a gente está perdido. Existe um assim, coragem, tenha fé, tenha ânimo. Isso é passageiro, vai passar. E quem nos dá essa fé, e muitas vezes diante das lágrimas do choro, quem nos abraça é Ele. E a gente começa a sentir aquele alívio imediato. Então, às vezes, eu sinto muito uma deficiência isso no espiritismo. Não se pode chorar, não se pode se mostrar vulnerável, falar que sofre. Às vezes eu percebo que as pessoas procuram a gente para desabafar e a gente corta porque não tem estruturas psicológicas para poder ouvir. Ou então fala, não quero ouvir isso, a pessoa tem que crescer, tem que conquistar, galgar suas próprias conquistas. E não é assim. Quem precisa falar, precisa ser ouvido. E quem sabe não é a nossa preparação para mentor aqui já, neste momento. Então, às vezes eu vejo isso, essa dureza, né? Essa falta de tempo das pessoas ouvirem o sofrimento do outro. E quem sabe não está também na hora de desenvolver um pouquinho a habilidade de ouvir. Se não sabe o que dizer, pelo menos então faça que nem o mentor. Tenha fé, tenha coragem que tudo vai passar. Porque o mentor muitas vezes não passa a mão na nossa cabeça, né? Mas ele fala, calma, tenha coragem, tudo vai dar certo. Calma que vai passar. E muitas vezes, diante das dificuldades, meus amigos, a gente tem que fazer as perguntas certas. Não é por que eu estou passando por isso, mas para quê? O que eu tenho que tirar de tudo isso? Qual que é o crescimento? Muitas vezes as nossas experiências, elas vão se tornar as nossas crenças. E aí podendo se tornar crenças limitantes, que são aquelas crenças que nós vamos levar por existências, por exemplo, como sofredores, né? Então, um espírito que sofreu muito na sua vida, ele vai levar essa experiência e vai ser uma crença limitante, porque o sofrimento não precisa existir. Mas dependendo da crença que aquele espírito tem,
ele vai levar, né? Então, os nossos mentores estão aqui para nos ajudar a sempre ter bom ânimo, coragem. Nós devemos sim orar pelos nossos mentores, agradecer, sempre, sempre agradecer. E já que desde 2000 todos nós temos um pouquinho de mediunidade ostensiva, talvez seja justamente para nós podermos suportar as aflições do mundo. Isso é uma dádiva de Deus, é uma conquista, né? Se nós conquistamos, ou por uma mediunidade de prova, ou devido a uma mediunidade natural, que é uma conquista do próprio espírito, não interessa, é uma conquista. Então vamos aceitar, né, essa ajuda, essa orientação. Vamos nos manter serenos, calmos, para que possamos ouvir adequadamente, né? E assim nós vamos dando passos errados a menos, acertando mais. Então, a dica é elevar a vibração sempre, né? A gente tem que estar sempre com essa... Não é estar feliz, rindo à toa, né? Vivendo na ilusão. Nossa, porque o mundo tá maravilhoso, né? Só tem amor, vê coraçãozinho em tudo. É bem diferente, é bem diferente. Mas para a gente poder superar essas adversidades que o mundo tem, agradecer por mais um dia já te coloca numa vibração mais alta. Agradecer pela luz do sol nos coloca numa vibração mais alta. Quer ver então a gente tomar um sol, fechar os olhos e olhar na direção do sol, né? Se todos nós fizéssemos isso uma vez por dia, a gente ia ver como que ia aumentar as nossas energias, as nossas vibrações. Nós precisamos do sol, né? Nós somos seres que nossa fisiologia precisa do sol. Isso é um excelente remédio para pessoas que estão depressivas, né? Pessoas que muitas vezes estão se deixando levar pelos desejos, usuários de drogas. Infelizmente, né? Nós temos que superar muitas situações e cada um vai ter a sua cruz para carregar. Hoje no mundo, ninguém é livre de aflição, né? Todos nós estamos passando por questões difíceis, quando não financeiras, por questões morais. Estamos nos desenvolvendo. E os nossos mentores é esse presente que Deus nos deu para nos ajudar no dia a dia. Gratidão. Essas são as colocações. Bom, aproveitando esse momento, vamos continuar em elevação, vamos respirar fundo, calmamente e nos conectar ao nosso mentor, agradecendo por ele estar aqui, por ele fazer parte da nossa vida. Agradecendo essa cúpula de luz que neste momento envolve o nosso lar, nos harmonizando, nos equilibrando energeticamente. E meus amigos, visualizem essa luz impregnando na parede da nossa casa, no teto da nossa casa. E que ela possa ficar conosco durante a semana toda. Que possamos manter essas energias durante a semana toda. Essa energia nos envolve, essa luz branca, e ela vai tão profundamente que ela transmuta o nosso DNA. Ela higieniza todas as nossas células e assim as nossas energias negativas, elas são devolvidas lá para o centro da Terra, onde ainda vai ter utilidade. Que assim seja. Vamos junto com os
os trabalhadores de Maria, encerrar com a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, muito obrigada mesmo por este momento. Senti a energia de vocês aí atrás, é muito bom. Muito obrigada mesmo. Estamos aqui todos os dias, às 18 horas, né? Bem, siga-nos, compartilhe, faça essa corrente ficar maior, que possamos levar mais paz, esperança para esse mundo tão necessitado. As pessoas precisam da gente. Um beijo a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus.